que você quer. Ele veio para você honrar a beleza de que é esse Deus. Deus, ele deu o seu filho. No primeiro plano, Satanás queria contrariar os planos de Deus. De que forma? Fez que de um homem entrasse o pecado, e pelo intermédio do pecado teve o conhecimento da vida e da morte, desde o tempo de Gênesis até agora no livro de Apocalipse. No livro, o que eu quero lhe dizer, no livro da Revelação, nós sabemos que Deus é o Deus de salvação, mas o inimigo, que é Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir aquele que se encontra do mesmo jeito que você acha que para você não tem mais jeito. Jesus tem a solução para a sua vida. Não tem nada perdido. A nossa decisão ficará diante do Pai. Você pode até pensar que você não vai conseguir, mas a presença de Deus diz que Ele te dará força nos dias mais difíceis. A palavra de Deus também vai nos dizer que Ele dará força aos cansados. Eita, Ele renovará a nossa força como Ele faz renovar a aiga. Ele também me renovará. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Números, capítulo 23 e 19, que Ele não é homem de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu no ventre da tua mãe que vai te salvar, você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, mas a salvação chegará na sua vida. Quem determinou foi o dono da vida. Quem decretou a sua mãe foi o dono da vida, o dono da sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele dá a oportunidade de escolha, meu irmão Rodrigo. Ele deixou o seu livre-arbítrio para o homem escolher o que o homem quer da sua vida, mas o homem esqueceu que lá no livro de João, capítulo 16, verso 15, que não foi vós que escolheu a Cristo, mas foi Cristo que escolheu a vós. O que é bom para a nossa vida, porque foi Deus que nos escolheu. Se Deus não tivesse nos escolhido, meu irmão Rodrigo, nós estávamos sido destruído pelos olhos da sociedade. O que os olhos da sociedade é só olhar de acusação. A palavra de Deus vai nos dizer quem somos nós para acusar um vil pecador. Deus não te restituiu como advogado, Deus não te restituiu como promotor, Deus não te restituiu como juiz. Deus, Ele quer te restituir como profeta. Deus quer te restituir como boca de Deus para pregar a palavra que traz salvação. Deus diz aquilo que alcança os teus olhos, e você acha que é impossível aos teus olhos. Os olhos de Deus é olhar de esperança, os olhos de Deus é olhar de misericórdia, porque Deus, Ele não faz exceção de pessoa. O homem e a mulher chega até a maneira de querer medir o homem. Esse daí vai para tal lugar, essa daqui não tem mais jeito para a vida dela. E a palavra de Deus vai nos dizer aquele que Ele escolheu para uma grande obra, meu irmão Emerson, Ele ainda é o mesmo que poderá lhe aperfeiçoar para você ficar diante da presença de Deus, firme e forte na presença de Deus, para pregar a palavra que traz salvação. Eu quero trazer uma palavra que Deus botou e administrou no meu coração, de um homem que para os olhos da sociedade que era cristão olhava para ele e dizia que para ele não tinha mais jeito, porque ele andava segundo as suas próprias vontades. E no livro de Atos vai falar de um homem que ele era assassino, e ele participava de homicídio. Sabe de quais homicídios que ele participava? Ele participava de homicídio de cristão que pregoava a palavra de Deus. Enquanto o povo de Deus achava que Deus ia entrar para matar ele, Deus entrou para mudar o quadro da história. Assim será vós também. No livro de Atos, capítulo 9, e verso 1, vai falar de uma história de um homem que perseguia a igreja do Senhor. Quem era esse homem? Esse homem era Paulo. Esse homem perseguia a igreja do Senhor. Ele pegava e ia até o sacerdote, ele ia até o sumo sacerdote pedir carta para perseguir a igreja.
tirar a vida do justo, daquele que pregava a palavra de Deus. Por isso que a palavra que Deus botou no meu coração, que Ele não faz exceção de pessoa. Você pode ser da maneira que você é. Você acha que para você não tem jeito, Deus muda, Deus transforma, Deus liberta e vai fazer de você um novo caráter, uma nova identidade, vai mostrar à sociedade que Ele tem mais poder do que além daquilo que a sociedade tem um limite desse Deus. Quem somos nós para limitar o poder de Deus? Quem somos nós para dizer determinação para a vida daquele que está perdido? Para ele ainda há uma solução. Muitos que estão nesse mundo aí têm a chamada. Muitos desse daí é Jeremias. Muitos desse daí é Ananias. Muitos desse daí é Paulo, é apóstolo Paulo, é um pregador do amanhã. Eu quero lhe dizer que quando muito olhar para a vida de Paulo, dizia que Paulo Deus ia ferir, Deus ia matar. E eu quero lhe dizer que diz a palavra de Deus que quando Paulo ele pediu a carta do sumo sacerdote para perseguir a igreja do Senhor, e diz a palavra de Deus que ele veio no caminho de Damasco achando que ia perseguir e alcançar o povo do Senhor. Crente tem dono. O dono do crente é Jesus. Só acontece se Deus permitir. Deus ainda é o dono da vida e da morte. Deus tem a chave da vida e da morte. Só acontecerá algo se for permissão de Deus. Muito olhar para Paulo acharia que Jesus, ou Deus, ia matar Paulo. Mas diz a palavra de Deus que foi no caminho de Damasco que Jesus apresentou a Paulo que era o Deus do crente. E diz a palavra de Deus que Paulo vinha no caminho de Damasco. Diz a palavra de Deus que ele veio respirando ódio, rancor, para destruir o povo de Deus. Mas não sabia Paulo que o dono do crente ia pegar ele no meio do caminho. E diz a palavra de Deus que quando Paulo entra no caminho de Damasco, resplandece uma luz bem forte sobre a vida de Paulo. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando aquela luz ela ilumina a face de Paulo, Paulo não aguenta, porque a luz que Paulo estava vendo era muito mais forte do que o sol do meio-dia. Eita, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Paulo deparou com aquela luz, Paulo cai prostrado dizendo: Senhor, Senhor, quem sois tu? E Deus lhe apresenta: eu sou aquele, Paulo, o Deus dos crentes que tu persegue. E diz a palavra de Deus que Paulo já caiu cego, prostrado ao chão. E diz a palavra de Deus que todo aquele que estava com Paulo no caminho de Damasco pega Paulo e entra para dentro da cidade. Ele estava cego, mas quem estava do seu lado tinha soldado que andava com Paulo perseguindo a presença de Deus. Deus pegou os seus soldados para levar até a casa de Judas. E quando chega na casa de Judas, eita, Saulo está lá cego nos dois olhos. E diz a palavra de Deus que Deus deu a revelação a Ananias, dizendo: Ananias, vai lá na terceira rua, porque lá tem um homem chamado Paulo, e você irá para lá curar ele daquela cegueira. E Ananias, na mesma hora, a palavra de Deus vai nos dizer, no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 13, que Ananias vai testificar a Deus que era Paulo. E diz a palavra de Deus que Ananias vai dizer assim a Deus de Israel: o Senhor não sabe quem é esse homem? Esse homem persegue a tua igreja. Esse homem lança o teu povo dentro da cadeia. Esse homem açoita o teu povo. Sabe qual foi a palavra que Deus disse a Ananias? Vai, Ananias, porque dele eu fazerei dele um homem. Que Deus tinha uma promessa para concluir na vida de Paulo. Porque Deus ia fazer de Paulo um vaso renovado e transbordado na presença de Deus. E
a palavra de Deus vai nos dizer aquilo que Ananias queria representar a Deus, que era Paulo. Jesus já conhecia Paulo desde o ventre da mãe de Paulo. Eu acharia e posso conjecturar nesta noite que Ananias olhou assim e disse: eu acho que o Deus de Israel não sabe quem é esse homem que ele está mandando eu enterrar. E Jesus disse: vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Muito olha para você, não dá crédito para você, não quer pregar para você, não tem paciência com você, mas eu sirvo um Deus que ele é longânimo, ele é paciente, ele é o dono da sabedoria para analisar e tirar você do mundo de pecado. Muito queria questionar Paulo, quem era Paulo. Sabe quem era Paulo? Você vai saber quem era Paulo agora. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, em 58 e 59, vai dizer que os fariseus e saduceus estavam tirando o homem de Deus da cidade. O homem chamado para a glória de Deus, tirado o homem de Deus da cidade para vir a morte. Estevão foi lançado fora da cidade. E diz que os fariseus apredejaram o servo do Senhor. E diz a palavra de Deus que quando mataram Estevão, que era um homem de Deus, era um homem tão cheio da presença de Deus, que diz que o céu se abriu para Estevão. Estevão viu o céu aberto, o próprio Deus sentado no trono da graça. Era um homem de Deus que estava sendo assassinado naquele momento. E diz a palavra